Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, afinal, é você quem decide. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre potência elétrica, essa importante grandeza para a física e para a eletricidade. Para iniciar, vamos começar com definição de potência. O que é potência? Potência é a grandeza física que quantifica a capacidade de um elemento transformar um tipo de energia em outro por um período de tempo. Ficou difícil de entender, então vamos para um exemplo que fica mais fácil. Se eu tenho uma torre eólica, ela tem uma capacidade de transformar a energia cinética dos ventos em outro tipo de energia, né? Energia elétrica, e da energia elétrica transformar aí em energia luminosa da luz. Então aí eu tenho duas transformações. A transformação da energia cinética dos ventos na energia elétrica, e aí eu tenho uma potência nessa transformação, né? A quantidade de energia que consegue se transformar de energia cinética em energia elétrica, e depois eu tenho uma nova transformação de energia elétrica em energia luminosa da lâmpada, e aí eu tenho uma nova potência, né, de consumo agora. E aí, a potência elétrica é definida quando um desses tipos de energia envolvido na transformação é a energia elétrica. Se de repente tiver transformação onde não existe energia elétrica, então aí não é uma potência elétrica. Exemplos de potências de consumo, tá? Quando a energia elétrica é transformada para a gente consumir energia elétrica, né, em alguma forma. Por exemplo, aqui nesse chuveiro elétrico, quanto maior a potência desse chuveiro, significa dizer que maior a capacidade desse chuveiro transformar a energia elétrica em energia térmica para aquecer a água. O ar-condicionado, quanto maior a potência do ar-condicionado, maior a capacidade dele de transformar energia elétrica por unidade de tempo, tá? Em retirada de calor. No caso aqui, retirada de calor, já que o frio não existe para a física, tá? E no caso da lâmpada, quanto maior a potência da lâmpada, significa dizer que maior a capacidade da lâmpada de transformar energia elétrica em energia luminosa por unidade de tempo. Cuidado que a lâmpada incandescente, aquela antiga incandescente, ela transforma mais energia elétrica em calor do que em energia luminosa. Mas a potência elétrica, no caso, então, vai ser a soma das duas transformações, tá? Exemplos de geração, aqui eu posso dar alguns exemplos, tá? Esses três primeiros aqui, ó, energia hidroelétrica, energia eólica e energia termoelétrica, essas três envolvem alguma energia cinética, tá? Existe um giro do gerador, tá? Esse gerador, inclusive, a geração de energia elétrica ficou conhecido como geração, mas de fato não é geração de energia elétrica, né? É transformação dessa energia cinética aqui em energia elétrica. E quanto maior a potência desses geradores, maior a capacidade de transformação de energia cinética em energia elétrica. No caso desse exemplo aqui, fotovoltaica, energia solar fotovoltaica, não envolve giro, mas sim energia luminosa. Qual é a capacidade desses painéis fotovoltaicos transformar energia luminosa do sol em energia elétrica? Então, quando há geração, também existe potência elétrica, tá? No caso, transformação de algum tipo de energia em energia elétrica. E agora vamos apresentar a expressão matemática para uso em circuitos elétricos. Como é que eu posso calcular a potência elétrica quando eu estou falando em circuitos elétricos? A expressão é essa aqui, ó, multiplicação da tensão pela corrente. Então, a potência elétrica vai ser a multiplicação da tensão elétrica pela corrente elétrica. E aí, se eu tenho potência igual a tensão vezes corrente, eu tenho que no Sistema Internacional de Unidades, o SI, a potência é medida em watt ou watt. Tem gente que chama watt, tem gente que chama watt, tanto faz, tá? Então, 1 watt equivale a 1 volt vezes 1 ampere. No SI a gente usa essas unidades aqui. Vamos agora a um exemplo. Esse exercício pede qual a potência que uma pilha de 1,5 volts está fornecendo ao circuito da figura abaixo. Analisando o circuito, eu tenho aqui a pilha, né, a representação da pilha de 1,5 volts, e aqui eu tenho um amperímetro. O amperímetro é ligado em série, tá? E ele mede justamente a corrente elétrica. Então, por esse amperímetro aqui,
está passando 300 mA. Eu não sei quanto é a corrente em cada um dos resistores, mas eu sei qual é a corrente total. Eu sei qual é a corrente que está sendo fornecida para o circuito completo. Então dá para eu calcular a potência fornecida para o circuito completo. Como? A gente viu, acabou de ver, né, que a potência elétrica é a tensão vezes a corrente. A tensão da pilha é 1,5 volts e a corrente que a pilha está fornecendo para o circuito é 300 mA. Cuidado, olha o prefixo métrico, 300 mili. Então faz essa transformação aqui de 300 mili para ampere, isso aqui divide por 1000, né, dá igual a 0,3, e aí usa a equação correta, potência igual a 1,5 volts, né, vezes 0,3 ampere. O resultado é que a potência que a pilha está fornecendo ao circuito é 0,45 watts. Simples, não? Outras equações muito importantes quando a gente está falando em potência elétrica é quando a gente associa essa potência elétrica com a primeira lei de Ohm. Então vamos lá. Já sabemos que a potência elétrica é a tensão vezes a corrente. Tudo bem. Mas pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que tensão é igual a resistência elétrica vezes a corrente. Tá? Botei em vermelho aqui por quê? Se a potência elétrica é a tensão vezes a corrente, e a gente sabe que a tensão é resistência vezes corrente, eu posso substituir essa expressão de tensão aqui em cima. E aí em vermelho fica o quê? Potência igual, quem é a tensão? Resistência vezes corrente, está aqui. E o que sobrou aqui na equação da potência, a corrente aqui em multiplicação da corrente. Então está aqui a multiplicação da corrente. Então essa equação aqui é igual a essa aqui, substituindo tensão. E aí eu fico resistência vezes corrente vezes corrente. Corrente vezes corrente é corrente ao quadrado. Então, eu posso dizer que a potência é igual a resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado. Se eu, por exemplo, não tiver, a questão não me der o dado de tensão elétrica, então eu vou ter que usar essa equação aqui para calcular a potência elétrica do circuito ou de um elemento. Mas aí a gente pode fazer outra analogia, tá? Outra comparação. De novo, voltando para a primeira equação, tá? Mais importante, potência igual a tensão vezes corrente. Mas pela primeira lei de Ohm, a gente pode o quê? Dizer que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Né? É só passar essa equação aqui para o outro lado. Quem viu a aula da primeira lei de Ohm, sabe que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. E agora o que eu vou fazer é substituir essa corrente aqui nessa expressão aqui. Ó. Então vamos lá. A potência igual a tensão, agora não muda a tensão ficou igual, vezes a corrente. Só que quem é a corrente? Tensão dividido por resistência. Tensão dividido por resistência. Então, eu posso dizer que tensão vezes tensão é tensão ao quadrado. E a resistência está dividindo e continua dividindo. Mais uma vez, outra equação também muito usada quando a gente não tem a corrente elétrica é potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então ficamos com essas três equações de potência que a gente vai usar dependendo de cada caso. Potência igual a tensão vezes corrente, potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado e potência igual a tensão ao quadrado dividido por resistência. Agora a gente vai fazer um exemplo, né, que não me é dado a tensão. Eu não sei qual é a tensão dessa fonte, né? E eu preciso calcular a potência elétrica dissipada por cada um dos resistores da figura abaixo. Eu tenho aqui a corrente no circuito, tá? Esse aqui é um perímetro médio de 10 mA no circuito completo, já que não tem como sair a corrente daqui, né? Então a corrente é única em todos os pontos. Então 10 mA passa por esse resistor, passa por esse outro e passa também pela fonte de tensão. Então a corrente no circuito é 10 mA. E eu sei a resistência de cada um deles dois. Eu não tenho tensão. Se eu não tenho tensão, então eu vou precisar usar aquela equação potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Agora cuidado, preste atenção. 10 mA é igual a 0,01 ampere. Por que eu digo isso? Se você colocar 10 elevar aqui ao quadrado e depois fazer a transformação de milho, você vai errar a questão, tá? Você primeiro tem que transformar os 10 milho em 0,01 para poder substituir aqui na corrente e dar a resposta correta. Então vamos lá agora. Potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado. A corrente é 0,01. A resistência, nesse primeiro caso aqui, a resistência 1, né, é 22 kΩ. 22 kg é igual a 22 mil. E 10 mil é igual a 0,01.
Então, fazendo esse 0,01 ao quadrado e multiplicando por 22.000, eu acho que a potência dissipada nesse resistor aqui é igual a 2,2 watts. E o que é potência dissipada no resistor? Significa dizer o quanto ele esquenta, o quanto ele transforma a energia elétrica em calor. Então, isso aqui é 2,2 watts de calor produzido por esse resistor. É o caso de um chuveiro elétrico, é um caso de uma torradeira elétrica, tudo isso é um resistor que está transformando a energia elétrica em calor, tá? E aí o outro resistor, tá? Fazendo o cálculo para outro resistor, a corrente é a mesma, os mesmos 10 mA, né? Só que agora eu tenho um resistor muito maior, né, de resistência igual a 3 milhões de watts, né, 3 megawatts, não, desculpe, 3 mega ohms, então 3 milhões de ohms, vezes a corrente que é 0,01 ao quadrado. Fazendo esse cálculo aí, eu tenho que a potência dissipada nesse resistor aqui, apesar da corrente ser a mesma, com uma resistência muito maior, a potência dissipada também é muito maior do que o resistor 1. O resistor 2 tem a potência dissipada em forma de calor de 300 watts. Era isso que eu tinha para apresentar. Com essas três equações dá para fazer um bocado de questões. Façam muitas questões, é importante que vocês resolvam muitas questões para ter essa experiência de resolução de questão. E parabéns pelo conhecimento adquirido. E um forte abraço, até a próxima.